Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Eu resolvi fazer um vídeo aqui sobre mitos e verdades das perguntas que eu mais recebo através de mensagem no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. E eu vou responder cada uma delas aqui e fazer um comentário de cada uma. A primeira pergunta que eu recebo mais é se o sistema de ordem familiar só serve para os ricos, para as pessoas que têm muito dinheiro, muito patrimônio. E isso não é verdade, isso é mito. Porque, como eu já mostrei, né, principalmente a mudança, o sistema de ordem familiar, ele começa com a mudança de paradigma, né? A gente tem que começa também através de uma educação patrimonial que a gente precisa aprender. Todos nós brasileiros precisamos aprender. Então, o sistema de ordem familiar não funciona só para quem tem muito dinheiro, para quem tem muito patrimônio. Ele pode funcionar para qualquer pessoa que tenha patrimônio e tenha filhos, né? E tenha herdeiros. Então, é só fazer um estudo específico do caso de cada um para ter certeza que o sistema de ordem familiar é o caminho mais adequado. A segunda pergunta é se o sistema de ordem familiar ele evita o inventário. E isso é verdade, ele evita o inventário porque ao a gente fazer a organização patrimonial da família, a gente avança para o planejamento sucessório. Então, a gente fazendo o planejamento sucessório certinho, né, quando os pais vierem a falecer, os filhos não vai ter a necessidade de se fazer o inventário. Então, o sistema de ordem familiar evita o inventário. A terceira pergunta é que se as pessoas, né, as proprietárias dos bens, quando elas montam o sistema de ordem familiar, se elas perdem os controles daqueles bens. Isso também é mito, isso não é verdade. E por quê? Porque apesar da pessoa, né, da proprietária do patrimônio, colocar dentro de um sistema, né, dentro de uma empresa, mas ela vai ser a única pessoa que vai administrar essa empresa. E mesmo que a gente doe essas cotas para os filhos ou para qualquer outro herdeiro, essa pessoa vai continuar a administração dessa empresa. Então, no final das contas, né, no frigir dos ovos, a pessoa continua com total poder sobre os bens dela. Ela pode fazer o que ela quiser. Vender, comprar, dar em garantia, emprestar, ela pode fazer o que ela quiser. Alugar. Então, ela não perde, isso é mito, ela não perde o controle dos bens dela, que ela levar para dentro do sistema de ordem familiar. A quarta pergunta que eu recebo bastante é se o sistema de ordem familiar realmente é mais barato que o inventário. E isso é verdade, ele realmente é mais barato. Ele chega a ser de 40% a 90% mais barato, dependendo da situação. Então, de fato, ele é muito barato. Eu já gravei vídeos demonstrando em números isso. A quinta pergunta é que se o sistema de ordem familiar serve para fraudar o fisco. E isso é mentira, ele não serve. Tá? O sistema de ordem familiar não serve para fraudar o fisco, até porque a implementação do sistema de ordem familiar ele atravessa, né, igual eu falei também em outros vídeos, a gente tem que fazer atos dentro da prefeitura municipal, dentro do estado, a gente mexe também com a Receita Federal, então não tem como fraudar, né, o fisco tendo em vista a legalidade que a montagem do sistema leva. Então não tem como montar o sistema para causar nenhum tipo de fraude para o fisco. A sexta pergunta é se uma holding, né, uma empresa que tem atividade de holding, se ela tem que ter uma atividade empresarial, né, se ela tem que exercer algum tipo de atividade. E, na verdade, a pergunta fala que tem. E não tem, tá? Isso é mito também. A holding, especificamente a holding, que é participações em outras empresas, ela não faz outra atividade, porque ela só participa de outras empresas. E existe a previsão legal para isso que está lá na lei das sociedades anônimas. Então, a holding não precisa ter uma atividade empresarial, não precisa desenvolver uma atividade. A sétima pergunta é se o sistema de ordem familiar, se ele existe, né, se ele pode ser implementado para fraudar, para beneficiar uns herdeiros em detrimento de outros. E isso também é mito. Não pode fazer isso, porque, igual eu falei em outros vídeos também, quando vai montar, né, o sistema de ordem familiar e fazer o planejamento sucessório, a gente tem que respeitar a legítima para não dar problema depois. Respeitando a legítima, é claro que uma pessoa pode ser beneficiada mais, mas dentro daquilo que a lei permite. Não vai ser nada fora do que a lei permite. Então, o patriarca, né, respeitando a legítima, o patriarca ou a matriarca, obviamente, não, o proprietário dos bens, pode fazer o que ele quiser com os bens dele, desde que respeite a legítima, que é o que a lei manda obedecer. Fora isso, eles podem fazer o que eles quiserem, pode dispor dos bens deles da maneira que ele quiser. A oitava pergunta é se o sistema de ordem familiar implementando realmente evita a briga entre os herdeiros. E realmente evita, isso é verdade. Porque ao a gente fazer a implementação do sistema de ordem familiar, né, passando para planejamento sucessório, todos os filhos, todos os herdeiros, né, eles vão assinar conjuntamente o acordo de sócios e tudo mais, vão saber especificamente como o patrimônio será dividido, né, eles mesmos vão escolher, vão participar.
Então evita briga porque tudo já está pré-estabelecido, tudo já está pré-acordado. Então uma vez que está tudo pré-acordado, não tem como as pessoas, né, discutirem isso, né? A gente faz tudo muito certinho, tudo, digamos assim, faz um emaranhado de acordos, né, de documentos, que tudo fica, que não dá margem para que seja discutido posteriormente. E se for, né, porque não tem como impedir que ninguém socorra ao Poder Judiciário, mas se for, não vai ganhar nada, não vai mudar nada, não vai trazer nenhum tipo não vai ganhar nenhum tipo de benefício em detrimento do sistema de justiça familiar que foi montado. A nona pergunta é se o sistema de justiça familiar, que eu já falei que ele protege o patrimônio, e se chega a ser um nível de blindagem que é suficiente para fraudar credores, fraudar execução. E isso também é mito, isso não é verdade. O sistema de justiça familiar, ele tem que ser montado também, ele tem que ser montado dentro da legalidade. Então, se já existe uma dívida pretérita, né, se já existe um processo de execução, o sistema de justiça familiar não blinda patrimônio, ele só protege. E ele protege contra eventos futuros, né? Eventos passados ele não protege. Então, isso é mito também. Por isso tem que fazer um sistema de justiça familiar o quanto antes, principalmente para aquelas famílias, né, que exercem algum tipo de atividade econômica. Tem que fazer o sistema de justiça familiar para proteger o patrimônio delas, né, o patrimônio da família, mesmo que o sistema, mesmo que os negócios, né, sofram algum revés financeiro, judicial, enfim. E por último, a pergunta que eu mais recebo é se o sistema de justiça familiar realmente é o mecanismo mais adequado para essa questão de planejamento, né, patrimonial e sucessório da família. E ele é hoje, tendo em vista, né, os outros mecanismos que a gente tem disponíveis aí, que é doação, né, testamento, seguro de vida, dentre outros, né, que são mais comumente conhecidos, o sistema de justiça familiar é o melhor deles, é o que traz maior garantia, traz maior eficiência econômica, maior eficiência tributária né, e tranquilidade também, porque a gente sabe que nada vai ser discutido posteriormente. Então, o vídeo de hoje é esse. Encaminhe esse vídeo para alguém que você saiba ou acha, né, que tenha uma ou mais dúvidas. Curta o vídeo e até o próximo.